Olha só, gente, nós vamos começar o Morning Show desta quarta-feira falando da variante Omicron, porque ontem foram confirmados 2 resultados positivos para a variante do coronavírus aqui no país e a Carolina Belim tem mais informação para a gente. Segundo a Embaixada do Brasil em Pretória, cerca de 240 brasileiros estão retidos na África do Sul sem conseguir voltar ao Brasil. Desses, 230 são turistas. O Ministério das Relações Exteriores diz que está fazendo o possível para facilitar o embarque dessas pessoas. A portaria que restringe voos de 6 países da África começou a valer nesta segunda-feira. O fechamento da fronteira adotada pelo governo federal foi uma recomendação da Anvisa por causa da nova variante Omicron. Nesta segunda-feira, os governos do Chile e do Equador também anunciaram a proibição da entrada de pessoas vindas de 7 países africanos. Não há confirmação ainda da circulação da nova variante Omicron no Brasil. 2 casos suspeitos são investigados. Um em Belo Horizonte, Minas Gerais, e outro em São Paulo. São brasileiros que estiveram na África e, ao voltar para o Brasil, testaram positivo para a Covid. As amostras positivas passam por sequenciamento genético para identificar qual a variante das infecções. O morador de Guarulhos está em isolamento em casa, é assintomático e completou o esquema de vacinação. Já a paciente de Minas Gerais está internada, também em isolamento e não teria sido vacinada contra a Covid. Em entrevista ao jornal Jovem Pan, o infectologista e pesquisador da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, André Calil, disse que as pesquisas dos laboratórios americanos andam bem rápido e logo teremos uma resposta se os imunizantes seguirão sendo eficazes. Ele acredita que sim. Eu acredito que há uma possibilidade muito grande de que as vacinas possam continuar eficientes, mas menos eficientes do que com a Delta, ou seja, a importância da segunda dose e a importância do booster, do reforço, vão ser mais importantes para combater a Omicron do que foi a Delta e com a Alpha. Então, nesse momento, Vitor, eu acho que o mais importante, se a gente conseguir vacinar o maior número de pessoas, se a gente conseguir continuar com o número de anticorpos elevados com booster, eu acho que nós vamos ter uma grande possibilidade de prevenir um desastre com o Omicron. O presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Flávio Fonseca, alertou para a necessidade de que a vacinação contra a Covid tenha sucesso em todo o mundo e não apenas em alguns países. A Delta surgiu na Índia, que tinha menos de 10% de cobertura vacinal na época que ela apareceu, e agora a Omicron surge na África, que também tem um problema grave de cobertura vacinal, né? E isso chama a atenção do mundo inteiro para o fato de que não adianta a gente tomar dose de reforço, 3 doses, 4 doses, se a gente não tiver um cuidado global, uma distribuição equânime de vacina, porque esses locais vão continuar funcionando, né, como zonas quentes, hotspots de geração de variantes. Então, é necessário para o bem global, né, para a contenção global da pandemia, a gente ampliar o acesso às vacinas no mundo inteiro, inclusive nessas regiões pobres que têm pouco acesso à vacina, né? Dito isso, as ações relacionadas à ampliação da nossa cobertura vacinal através da aceleração da terceira dose é uma possibilidade, sim, desde que seja feita dentro dos componentes adequados, dos tempos adequados, né, sem fugir do que já foi traçado por estudos prévios. A gente não pode inventar nada. O presidente da China, Xi Jinping, anunciou nesta segunda-feira que vai doar 1 bilhão de doses de vacina contra a Covid para a África. Segundo o portal Our World in Data, o continente africano tem apenas 7% da população totalmente vacinada. Muito bem, tá aí a matéria aqui do jornalismo da Jovem Pan, dando justamente a confirmação desses 2 primeiros casos da variante Omicron aqui em São Paulo. E eu tenho uma informação aqui para vocês, meu caro Joel Pinheiro da Fonseca, Adrilho Jorge, Zoe Martins, Paulinha e todos que nos acompanham. São Paulo confirma agora o 3º caso da variante. É um sequenciamento genético de um paciente vindo da Etiópia que desembarcou no país no final e foi confirmado nesta quarta-feira pelo próprio Instituto Adolfo Lutz. A Secretaria de Estado aqui de Saúde do Estado de São Paulo confirma hoje, então, o 3º caso da variante, e esse passageiro desembarcou no último sábado quando testou positivo para a Covid-19. A gente vai continuar acompanhando. É um homem de 29 anos que foi testado no aeroporto. A gente vai trazer mais informações aqui e eu vou agora aqui
para São Paulo, onde está localizada a nossa Beatriz Manfredini, que já está se preparando aqui para entrar ao vivo no Morning Show. Bom dia, Bia. Traz um pouco de informação aí para a gente dessa nova variante, posicionamento da Secretaria de Saúde, do Instituto Adolfo Lutz. Bom dia para você, Bia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que acompanham o Morning Show. Então é isso, a gente acabou de receber essa confirmação do terceiro caso da variante Ômicron aqui em São Paulo, né? De um homem, então, que veio da Etiópia, desembarcou aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no último sábado. A informação que a gente tem, que recebemos agora da Secretaria Estadual de Saúde, é que ele tem 29 anos e ele passa bem, que está isolado em casa desde sábado, quando esse teste deu positivo. Também temos a informação de que ele é vacinado, tomou as 2 doses já do imunizante da Pfizer. Agora ele vai continuar sendo acompanhado, né, pelas autoridades de saúde do estado, e o que acontece normalmente nesses casos também é que essas autoridades de saúde fazem o rastreamento das pessoas que tiveram contato com ele nos últimos dias, quando ele já estava infectado, para justamente tentar conter aí o avanço dessa nova variante, dessa nova cepa. Então esse é o terceiro caso agora da variante Ômicron confirmado aqui no Brasil. Os 3 são no estado de São Paulo, né? Os outros 2 são aqui na cidade de São Paulo. É um casal da África do Sul que veio passar uma temporada aqui no Brasil e também acabou testando positivo. Eles estão isolados em casa de familiares aqui mesmo na cidade de São Paulo, e eu conversei agora há pouco com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, que disse também que os 2 são vacinados, que foram vacinados com imunizante Janssen de dose única lá na África do Sul, e que eles estão isolados na casa de familiares aqui em São Paulo, e os familiares também já estão vacinados, todo mundo passa bem. E eu conversei então com o Edson Aparecido sobre isso, ele me falou um pouquinho sobre esse trabalho de rastreamento que a gente estava comentando. Vamos ouvir. Nós tivemos então esse casal que mora, reside e trabalha na África do Sul. Chegou no último dia 23, fez o teste. No dia 25 confirmou-se que estavam com Covid e nós a partir daí imediatamente fizemos o processo de isolamento. Eles estão em casa de familiares. O teste do sequenciamento genético saiu ontem pelo Einstein, confirmando que estão então com a nova variante. As nossas equipes desde ontem estão na casa dos familiares. Esse casal já havia sido vacinado na África do Sul. Também a família aqui que os recebeu, seus familiares estão vacinados. Todos passam bem, são assintomáticos. E nós então, desde ontem, fizemos o levantamento de possíveis contactantes, de pessoas que tiveram contato com eles, e vamos então rastreá-los, monitorá-los e acompanhar essas pessoas. Então agora a Prefeitura faz esse trabalho de rastreamento, como deve fazer também o Estado de São Paulo. Edson Aparecido adiantou também que, por enquanto, a gente não deve ter mudanças nas restrições aqui sobre Covid-19. O que pode mudar, sim, é aquela previsão que a gente tinha sobre o uso de máscaras, né? Que a previsão do Estado e da Prefeitura de São Paulo era que a gente retirasse as máscaras ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro. Agora, tanto o Estado quanto a Prefeitura já pediram novos estudos sobre isso, então essa variante pode impactar nisso, e também tanto Prefeitura quanto o Estado estão chamando as pessoas, Paulo, para se vacinar. São quase 4 milhões de pessoas com segunda dose atrasada no estado de São Paulo, e aqui na cidade de São Paulo, 1 milhão de pessoas que já poderiam ter tomado a dose extra, dose adicional, também ainda não compareceram ao posto de saúde. Então é só comparecer qualquer dia, os postos estão abertos, inclusive aos sábados e domingos, para terminar essa vacinação com segunda ou com dose extra, dose adicional. Paulo. Perfeito, Bia, obrigado pelas informações. A nossa Beatriz Manfredini, a gente continua aqui conversando sobre essa questão da Omicron, gente, na manhã desta quarta-feira, porque no Morning Show a gente conversa agora com o patologista clínico Hélio Magarinos Torres Filho, que é presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial e também diretor médico da Richer Medicina e Diagnóstico. A gente vai tentar esclarecer um pouco as dúvidas que existem sobre essa variante Omicron, que tem causado uma grande preocupação no mundo todo. Doutor, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. As notícias vão chegando, doutor, em relação aí à presença dessa variante aqui no país. A pergunta que eu acho que todos se fazem nesse momento é: devemos nos preocupar
quais são os pontos aí principais dessa história e como é que o cidadão que está nos ouvindo, as pessoas que estão nos assistindo aqui na Jovem Pan News, devem se portar, porque o próprio ministro da Saúde já declarou publicamente de que essa variante chegaria aqui no país uma hora ou outra. Daqui para frente, o que a gente faz, doutor? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, em primeiro lugar, queria esclarecer que em relação aos testes que detectam o coronavírus, todos os testes disponíveis detectam essa nova variante também. Não existe problema em relação à detecção, em relação a essa nova variante. Tá? O que se sabe até agora, não se tem muita informação concreta, mas que até o momento não existe motivo para ter maior preocupação em relação a casos de doenças graves ou morte em relação a essa variante. Não tem esses dados ainda. Tá? Não se sabe exatamente também se ela é mais infectante. As mutações que foram descritas indicam uma possibilidade disso, que ela seja mais infectante, mas não tem dados clínicos ainda suficientes para isso. Os pacientes foram detectados, foram identificados, a maioria tinham doenças leves, ou muitos até assintomáticos, como esses foram descritos até agora. Então, até o momento, é um estado de atenção, mas não é um estado de alarme. É um estado de atenção contra essa variante. Acho que o mais importante é que também não tem dados que digam que a vacina não funcione contra essa nova variante. Então, incentivar e continuar com a campanha de vacinação é muito importante. Essa é a coisa mais importante. Tem pergunta, doutor, tem pergunta aqui no Morning Show agora da nossa Paulinha Carvalho. Inclusive, todo mundo que está no Twitter pode participar com perguntas aqui, hashtag sobre a variante. Doutor Hélio, para quem está ouvindo agora o Morning Show e ficou muito preocupado, quais as medidas devem ser mantidas? O que é que muda no dia a dia das pessoas com a questão dessa variante? Eu acho que as medidas que estão sendo adotadas atualmente devem ser mantidas, né? Eu não vejo, no momento, motivo para se mudar o que está em vigência no momento. Tá? Não tem nada dizendo que essa variante causa mais morte, causa mais doença grave, então não tem motivo ainda para dizer que nós temos que mudar tudo, que fazer lockdown. Eu não vejo motivo para isso ainda. Eu acho que temos que continuar usando a máscara onde está sendo recomendado usar máscara. Temos que continuar tomando as medidas de precaução onde está recomendado e, o mais importante, mais uma vez, dar continuidade à campanha de vacinação. Isso é o mais importante. Quem não tomou a dose de reforço deve tomar. Perfeito. Doutor Joel Pinheiro da Fonseca. Doutor, bom dia. Bom, como o senhor disse, a princípio não há evidência de que essa variante seja mais perigosa, seja mais letal ou que seja imune às vacinas. Pelo contrário, parece que as vacinas são eficazes também. Pelo menos é o que eu vi sobre a Pfizer com relação a essa nova variante. Agora eu quero trazer a pergunta. Bom, provavelmente o Covid é uma doença que ficará conosco para sempre, sempre circulando pela população e sempre gerando novas variantes. A humanidade não vai poder parar toda vez que surge uma nova variante, porque acho que todo ano vai surgir variante nova dela. Quais são as características, portanto, de uma nova variante que ela tem que ter para que justifique essa reação mais dura de parar tudo, voltar a isolamento e todo o resto? Quais são as características que uma nova variante precisaria ter para justificar a gente parar de abrir de novo a sociedade e a economia e retroceder? Exatamente. Como acontece com a maioria dessas viroses que acabam criando a pandemia, eles vão criando mutações, o vírus vai se adaptando e vai tentando ser mais penetrante e, às vezes, mais patogênico. Então, isso vai acontecer. O mais importante para a gente evitar isso é o seguinte, é diminuir a circulação do vírus. Como que a gente diminui a circulação do vírus? O mais importante é a vacinação. Vacinação é o mais importante. Outras medidas são importantes, mas a vacinação é o que realmente vai conseguir diminuir a circulação do vírus. Tá? E em relação às mutações, vão continuar acontecendo, vão aparecer novas variantes e provavelmente talvez tenha que fazer uma atualização nas vacinas, mas o mais importante realmente é a gente diminuir a circulação do vírus.
Perfeito. Nós conversamos aqui no Morning Show com o patologista clínico Hélio Magarinos Torres Filho. Doutor Hélio, muitíssimo obrigado aí pela conversa, pelos esclarecimentos nesse momento que está todo mundo buscando informações e aqui na Jovem Pan você encontra. Doutor, um abraço para o senhor. Eu que agradeço, obrigado.